Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Olá, pessoal. Studies, and Aqui é o Pascal do Neutrality Studies e bem-vindos ao segundo episódio do nosso novo podcast de análises, onde estou conversando com o John. Vamos discutir 2 ou 3 tópicos a cada semana e nesta semana vamos discutir a Geórgia e depois a Coreia. O que aconteceu lá? Então, John, oi, como você está? So, John, hi, how are you? Not bad. Nada mal, obrigado. E você? Obrigado por haver aqui. Well, thank you very much for preparing. Bem, muito obrigado por preparar os tópicos, porque você foi quem fez um pouco de pesquisa, também nos mostrar algumas imagens sobre o que está acontecendo na Geórgia. Então, por favor, continue. So, please, take it away. Yes, so, well, this is where Georgia is. For Sim. people who don't Então, bem, é aqui que a Geórgia está para as pessoas que não sabem. É um lugar interessante. É meio que um dos postos avançados mais distantes da antiga cristandade há 1000 anos. E tem uma história muito rica, estando entre o Oriente e o Ocidente, esse tipo de coisa. Um tema perfeito, realmente, para um podcast de estudos de neutralidade. Mas o que está acontecendo na Geórgia no momento, claro, não é tão pacífico ou harmonioso quanto se poderia esperar. Então, não sei você, Pascal, mas estou olhando as notícias que estão saindo e me perguntando se vamos ter outro Euromaidan na Geórgia. whether we're going to have another Euromaidan in Georgia. Well, it looks very much like that. I mean, the protests that are now Parece muito com isso. ongoing and Quero dizer, os protestos que estão acontecendo agora já duram mais de uma semana. Eles estão sendo apoiados por políticos da União Europeia, sabe? Membros do Parlamento, da UE e assim por diante, que até vão lá, falam sobre isso e colocam pressão externa na Geórgia para basicamente desfazer o resultado das recentes eleições de 26 de outubro. É muito reminiscentemente do que aconteceu no Maidan em 2014. Espero que não chegue a esse ponto. Mas meus colegas georgianos, incluindo um tal de Lasha Kazaradze, com quem fiz uma palestra há alguns dias, estão todos receosos de que algo assim possa estar nos planos. Embora Lasha diga que as dinâmicas são muito diferentes e que não há substância nesses protestos, no sentido de que não há um movimento real subjacente por trás deles, veremos se isso é verdade ou não. protests in the sense that there's no underlying actual movement behind them, but we will see whether that's true or not. Excellent. Well, I think that's a good place to start on. So, Excelente. basically, what I've Bem, heard acho que esse é um bom ponto de partida. Basicamente, o que eu ouvi mais ou menos no ecossistema de informações da mídia ocidental é essa ideia de que há uma bela maioria popular, pró-Ocidente, pró-democracia, pró-capitalismo, pró-mercado na Geórgia, e que mais ou menos teve seu país roubado por um punhado de figuras autoritárias corruptas pró-Rússia que manipularam essa eleição de uma forma ou de outra. Então essa é a narrativa que recebemos. Não sei o quanto seremos capazes de esclarecer sobre o quão verdadeira ou falsa é essa acusação, mas acho que há muito mais nessa história do que essa narrativa quase Disney que estamos recebendo. sort of almost Disneyfied narrative that we're getting. Yeah, this is usually Sim, the most isso geralmente é a coisa mais óbvia a se observar se houver uma narrativa muito forte. narratives. Mas o que você poderia encontrar online, Pascal? Find online, please. So, first of all, I think we should start with the Georgian parliament. Primeiro de tudo, acho que devemos começar com os resultados das eleições parlamentares na Geórgia, que temos aqui. Essa é a eleição recente de outubro. E como você pode ver, é uma vitória muito forte do sonho georgiano aqui. Bit of context. Então vamos contextualizar um pouco sobre o sonho georgiano e sua oposição. A big issue. Uma grande questão na política georgiana é onde eles se posicionam no mundo. Como dissemos antes, eles estão nessa espécie de posição entre o leste e o oeste. A ideia é que eles têm um partido que é pró-Rússia, que é o sonho georgiano, e o resto do país que é pró-Europa. Porque, claro, por que não seria? Isso é verdade? É justo caracterizar o sonho georgiano como um partido pró-Rússia, você diria? To characterize Georgian Dream as a pro-Russian party, would you say? No, Georgian, I mean, this is a ridiculous narrative and if Não, não, não. Georgiano, quero dizer, isso é uma narrativa ridícula. E eu já falei sobre isso com Lasha Katsaradze várias vezes. O sonho georgiano nem sequer tem relações diplomáticas com a Rússia. Quero dizer, o governo atual da Geórgia não é mais pró-Rússia do que a União Europeia é. Sabe, o ponto do governo do sonho georgiano é que eles não querem acabar em uma guerra com a Rússia. E nesse sentido, eles não são pró-antagonizar a Rússia. Mas não vamos esquecer que o governo atual
não abre mão das reivindicações sobre o território da Geórgia, certo? Sobre a Ossétia do Sul e a Abkhazia. Lasha uma vez colocou isso muito bem. Ninguém precisa ensinar os georgianos a não gostar dos russos. Existem animosidades longas ali, e o sonho georgiano não é uma exceção a isso. A forma como a mídia ocidental enquadra o sonho georgiano como um governo pró-Rússia é absolutamente ridícula. Além disso, do ponto de vista de que o sonho georgiano é o governo que implementou muitas políticas pró-europeias, incluindo o acordo de associação, e querendo levar isso adiante. E o sonho georgiano ainda continua dizendo que não somos contra a integração com a UE. Essa interpretação e enquadramento vem de vocês. Queremos nos integrar, queremos ser membros da União Europeia. Porque os georgianos entendem muito bem, assim como o Partido Sonho Georgiano, que a Europa é uma grande oportunidade econômica, certo? A União Europeia. Mas se isso significa ter que ir à guerra com a Rússia e se tornar uma segunda Ucrânia, então essa é uma ponte que eles não querem cruzar. Sim, isso me parece muito sensato. Quero dizer, eu também não gostaria de entrar em guerra com a Rússia. E acho que a maioria dos nossos comentaristas concordaria com essa posição. Se você está nessa posição geopolítica complicada, onde está entre duas potências, então acho que você tem que jogar esse jogo com muito cuidado. E parece que o sonho georgiano está fazendo isso. Não é tão simples como, esse lado é pró-Europa, pró-Ocidente, aquele lado é pró-Rússia. Há muito mais acontecendo ali. Então, acho que se você quer se atualizar sobre a situação na Geórgia, provavelmente uma das coisas mais importantes a se discutir é a lei dos agentes estrangeiros, que tem estado em toda a mídia. Então vamos entrar nisso um pouco. Então essa lei foi introduzida pelo Sonho Georgiano no início deste ano, pelo que entendo, e exige que ONGs que recebem mais de 20% de sua renda do exterior registrem esse fato e se registrem como agentes de um governo estrangeiro ou de uma potência estrangeira. Isso causou protestos massivos na época. Estava em todas as notícias. Despertou muitas reações, especialmente no Ocidente, que é presumivelmente de onde vem todo o dinheiro para essas ONGs, e provocou oposição da presidente em exercício, Salome Zourabichvili. Qual é a sua opinião sobre essa lei de agentes estrangeiros? Você acha que isso é representativo de um Estado autoritário? Isso é uma forma de reprimir a participação civil livre na sociedade? Ou estamos falando sobre defender um país de influências externas? Onde isso se encaixa para você? Quero dizer, para mim, esta é uma lei de transparência bastante simples. Ela não proíbe ONGs de receberem esse dinheiro. Não proíbe estrangeiros de darem dinheiro para ONGs. Apenas diz que se você receber dinheiro, precisa se registrar aqui e realmente dizer que isso é uma parte significativa do seu financiamento, certo? É só isso. A União Europeia, a coisa louca, é que no nível da UE, você tem atualmente uma diretiva muito semelhante sendo discutida, e von der Leyen disse, há vários meses, que é importante sabermos na União Europeia de onde vem o financiamento, porque se a Rússia enviar algum dinheiro, então realmente precisamos saber. Nos Estados Unidos, você tem leis semelhantes, certo? In the United States, you have similar laws, right? I mean, if you lobby on behalf of a foreign. Quero dizer, se você faz lobby em nome de um agente estrangeiro, precisa se registrar como lobista de um grupo estrangeiro. Isso é algo que a maioria dos países tem. E, novamente, é uma questão de transparência. Não está proibindo nenhuma dessas atividades. Então, o fato de isso estar sendo rotulado como pró-Rússia e anti-europeu me diz uma coisa, e apenas uma coisa, que deve haver um número de ONGs envolvidas na Geórgia, ativas com muito dinheiro da UE e dos Estados Unidos, que esses atores não querem que sejam expostos. Porque se supusermos que há dinheiro russo, muitas ONGs russas na Geórgia, a UOBA e os Azunis, gostariam de saber disso. Isso seria algo que eles apoiariam. Vamos finalmente expor todo esse dinheiro russo obscuro na Geórgia. Esse não é o ponto aqui. Russian money in Georgia. That's not the point here. So
Então, se você está olhando agora para os protestos atuais que estão em andamento, e as ONGs, como algumas delas, estão realmente ativas lá, você entende que essa é uma das principais campanhas de influência. E não é segredo. Quero dizer, sabemos que ONGs financiadas pelos Estados Unidos, realizam atividades que às vezes minam governos estrangeiros. Como se chama? O National Endowment for Democracy, o NED, foi criado oficialmente como uma forma de assumir certas atividades que, antes de ser criado no final dos anos 70 ou início dos anos 80 sob Reagan, eram realizadas pela CIA. Faz todo sentido que países tentem influenciar sociedades locais no exterior através da mídia e outras atividades sociais. Mas então isso se torna um grande problema, colocar tanta pressão política na Geórgia para realmente pedir à Geórgia que não crie transparência. Para mim, isso é bastante louco e, na verdade, muito antidemocrático. Sim, acho que concordo com a maior parte disso. E há essa história muito bem documentada de ONGs estrangeiras e dinheiro estrangeiro sendo usados para, entre aspas, criar movimentos políticos artificiais dentro do país-alvo. Então, o que isso significa é criar a ilusão de ativismo político de base, gastando muito dinheiro em ativistas e campanhas de relações públicas, que não poderiam existir sem esse financiamento externo, porque não há demanda por eles lá. E então, porque nossa mídia é tão superficial, acho que tudo o que realmente precisam é dessa camada muito fina de protesto democrático legítimo para então transformar todo o conjunto de protestos, ou o que quer que seja, em ativismo genuíno. E posso apenas intervir aqui. Além disso, se você olhar para a forma como os protestos estão sendo retratados ou relatados no Ocidente, quero dizer, para mim, talvez você tenha fotos, não sei, mas parece bastante louco, porque a mídia aqui diz continuamente que são protestos pacíficos, enquanto mostram fotos desses manifestantes pacíficos disparando fogos de artifício contra policiais no prédio do parlamento e tentando cegar policiais com ponteiros laser. Se fosse o contrário, se fosse a polícia disparando fogos de artifício e usando ponteiros laser contra os manifestantes, tenho certeza de que todos estariam indignados no Ocidente. Mas o fato de ser deste lado, os manifestantes pacíficos, usando essas pequenas tipo semi-armas contra as forças de segurança, então, quero dizer, a mídia ocidental apenas afirma que isso é pacífico. Isso faz parte do que significa ser pacífico. Sim. Sim, e se você acompanhar a mídia ocidental por tempo suficiente, perceberá rapidamente que se um protesto ou manifestante é pacífico ou não, depende do que eles acreditam e do que o jornalista que escreve sobre eles acredita. Porque, novamente, se você visse essas táticas nas ruas em um protesto britânico, a menos que a mídia fosse muito simpática à causa desse protesto, seria rotulado como terrorismo limítrofe. Mas, como é um país estrangeiro e porque é uma agenda com a qual a mídia está muito alinhada, você obtém uma interpretação muito diferente. E acho que isso é bastante transparente agora, certo? Esta é a era da internet. As pessoas podem sair, ouvir várias fontes diferentes e tentar descobrir por si mesmas o que está acontecendo. Elas não precisam depender de coisas como a BBC e assim por diante para construir uma imagem do que está acontecendo no exterior. É simplesmente fantástico para mim que enquanto a mídia afirma que isso é pacífico, eles mostram fotos desses múltiplos lançadores de foguetes de fogos de artifício. Eu não sei como você constrói isso, mas o fato de isso ainda ser rotulado como pacífico é fantástico para mim. E novamente, você está mostrando a foto de Zurabishvili, a atual presidente, que agora se recusa a deixar o cargo porque seu mandato termina no final do ano. E ela está sendo rotulada como alguém que defende a democracia, a pessoa que se recusa a se curvar à ordem constitucional. Muito diferente da cobertura de 6 de janeiro e da eleição presidencial de 2020, não é? Naquela época nos disseram basicamente que era impossível fraudar uma eleição democrática moderna. Qualquer sugestão disso era anticonstitucional.
Mas assim que viajamos para fora das fronteiras dos Estados Unidos, de repente a fraude eleitoral acontece o tempo todo, e a Rússia não. Mas não vamos ser muito cínicos aqui. Temos muito a cobrir. Então, acho que a próxima coisa a focar é o próximo passo nesta história, com a lei dos agentes estrangeiros, que é a pressão diplomática principalmente dos Estados Unidos e da UE e as sanções que se seguiram por causa disso. Parece-me que a UE e os Estados Unidos exerceram essa forte pressão diplomática para impedir que essa lei fosse aprovada e para desencorajar o governo de prosseguir com ela. O que, se algo, para mim, parece fortalecer o argumento para algo como uma lei de agentes estrangeiros, porque mostra que esses blocos estrangeiros, muito poderosos e muito ricos, têm um forte interesse em mudar o que está acontecendo dentro do seu país e não respeitar as fronteiras e os limites entre diferentes países quanto a como eles. E novamente, por que você não gostaria de saber se ONGs recebem dinheiro do exterior? Por que você não gostaria de saber disso? Eu não entendo o argumento contra essa forma de transparência. Se você não recebe dinheiro, e se você só ganha dinheiro vendendo seja o que for, e é apenas uma atividade de vendas pura, então quero dizer, tudo bem, eu entendo. Mas se você está recebendo doações e assim por diante, estamos falando de um registro. Não estamos falando de dissolver a ONG. Certo. Eu não entendo o argumento. Acho que sim. Vou discordar um pouco disso. Para fortalecer a posição deles, um dos argumentos é que uma vez que você registra todas essas ONGs, esse é o primeiro passo que você precisa dar para depois fechá-las. Então, se você impedir que elas se registrem, talvez tenha cortado isso pela raiz. Esse é um argumento. O segundo argumento, onde discordo um pouco da lei dos agentes estrangeiros, é que a exigência de registrar essas empresas como agentes de uma potência estrangeira, na minha opinião, não será justa para todas as organizações que acabam recebendo mais de 20% de seu financiamento de países estrangeiros. Então eu acho que há um caso em que algumas dessas ONGs, o governo está meio que forçando-as a se identificarem como algo que não são, e eu não acho que isso seja justo. Também acho bastante distópico quando um governo te obriga a mentir, e especialmente a se identificar erroneamente por meio da lei. Mas dito isso, essa é uma parte relativamente menor. O importante é registrar e acompanhar essas ONGs, para descobrir quem está pagando quem, para fazer o que no seu país. Acho que isso é muito mais importante do que um ponto semântico relativamente menor. Sim, e novamente, eu desafio qualquer um a pensar dessa forma. Se houvesse ONGs na Grã-Bretanha que recebessem 25, 30, 40, 50% de seu dinheiro da Rússia, o governo britânico estaria bem com isso? Quero dizer, o governo alemão estaria bem com isso? Eles ficariam felizes em dizer algo como: estou feliz em não saber que você está recebendo tanto dinheiro e está realizando atividades do exterior e eu não preciso saber sobre isso. É simplesmente irracional esperar isso. E sim, quero dizer, você está certo. Isso poderia ser usado para fechar ONGs, mas isso seria um passo separado. É como condenar alguém por algo que ainda não fez, mas porque poderia, já começamos a puni-los. Sim, você pode começar pela ponta mais fina da cunha, apenas cobrindo as sanções, e assim por diante. Com licença, temos novas sanções por minar a democracia. Em 16 de setembro, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou 2 funcionários georgianos e 2 figuras de direita associadas ao movimento All-Info violento por graves abusos dos direitos humanos, por seu papel em repressões brutais contra manifestantes anti-agentes estrangeiros e por ataques violentos a georgianos que exerciam sua liberdade de reunião pacífica. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, que estou começando a achar que dirige os Estados Unidos, porque Biden não pode estar fazendo isso, também impôs restrições de visto a mais de 60 indivíduos georgianos e seus familiares responsáveis ou cúmplices
por minar a democracia na Geórgia. Parece um discurso muito familiar, não acha? It seems like a very familiar soundbite, wouldn't you say? I mean, this was a... Quero dizer, isso foi. A lei do agente estrangeiro foi promulgada pelo parlamento, até mesmo a anterior a 26 de outubro, e foi feita dentro do processo constitucional. Foi feita por um governo que foi eleito pelo povo, assim como funciona em qualquer outro lugar. E no dia 26 de outubro, houve eleições parlamentares, que foram certificadas, até mesmo por observadores internacionais, como estando, em geral, de acordo com o que seria esperado. Houve irregularidades a ponto de, em certas sessões eleitorais, as coisas aparentemente não terem funcionado como deveriam. Mas os observadores internacionais disseram que isso ainda está dentro dos limites do que conta como uma eleição adequada. Então agora estamos vivendo em um mundo onde a Geórgia é criticada por ser antidemocrática, por ter realizado com sucesso uma eleição, e a Romênia é elogiada por sustentar a bandeira da democracia, por cancelar uma eleição presidencial que foi realizada de acordo com suas próprias leis e constituição. E onde a única crítica é que é possível, nem mesmo comprovado, mas possível, que talvez a Rússia tenha feito uma campanha de influência no TikTok, o que não é ilegal por si só, o que não é inconstitucional por si só, mas que é suficiente para cancelar uma eleição presidencial inteira. E isso é democracia. Enquanto na Geórgia, ter uma eleição certificada e aprovada é antidemocrático. É bizarro no momento. Tenho lutado com isso por alguns anos, porque quanto mais ouvimos sobre democracia e minar a democracia e assim por diante, menos democráticos nossos países parecem se tornar. O que descobri é que você pode entender isso ao perceber que quando eles usam a palavra democracia, eles querem dizer algo completamente diferente do que você e eu queremos dizer com a palavra democracia. Então, quando falamos sobre democracia, acho que estamos realmente pensando em uma espécie de democracia ateniense ou democracia suíça, mas realmente uma democracia popular, onde você tem uma forte representação de algum tipo de vontade popular, de muitas comunidades e grupos dentro do país, cujas ideias, aspirações, ambições e visão de mundo são representadas na formulação de políticas no mais alto nível. Então, isso é democracia popular. Mas acho que o que eles se referem quando falam sobre democracia é a democracia institucional, que é algo completamente diferente e, de fato, oposto à democracia popular. Então, acho que para eles, a democracia, nossa democracia, são todas essas instituições, muitas das quais são antigas e desatualizadas, e coisas como a OTAN, mas também apenas o serviço público e suas várias denominações. Todo o sistema em si de governar o país, o Estado e suas instituições, torna-se a democracia que deve ser defendida, de certa forma, da democracia popular. E quando você olha para Trump, por exemplo, pode ver que houve esse forte movimento do que os americanos chamaram de Deep State, para defender a democracia do povo, de certa forma. E é isso que eu acho que esse conflito entre a democracia institucional, que é o sistema como tem existido por décadas, e a democracia popular, que talvez seja o sistema que precisa mudar, reformar, evoluir, é um dos conflitos definidores do nosso tempo, eu acho. Então, sim, sempre que você ouvir democracia em um artigo de mídia, apenas imagine que eles querem dizer democracia institucional, não democracia popular. Acho que essa é uma observação muito boa. E nesse sentido, é um mecanismo de autopreservação. A coisa engraçada, então, é quando essa visão de democracia institucional é mapeada em um processo democrático que funciona de maneira diferente do que em casa, certo? Então afirma que apenas a definição da UE e dos Dalsien, do que é uma democracia, quem a dirige, em que direção ela segue, apenas isso é democrático. E nesse sentido, você sabe, o slogan atualmente lançado do Thirsti Wheeler em direção à Geórgia é que os georgianos são livres para escolher seu próprio caminho europeu. Certo.
A implicação é que você é livre para escolher isso e nada mais. Quero dizer, escolha o que dizemos para você escolher, e então consideraremos você uma democracia. E se não, então você não é uma democracia, porque não escolhe como nós a conceituamos como o que você deveria fazer. E nesse sentido, no momento, o conceito de democracia popular, ou democracia de forma mais ampla, está sendo tão esvaziado, ou está sendo esvaziado cada vez mais, que estou apenas esperando alguém honestamente dizer, seja em francês ou em inglês, la démocratie c'est moi, certo? Como foi dito sobre, você sabe o rei francês, certo? Like what he said about, the French king, right? The state, that's me. L'État, c'est moi. The state is me. O Estado sou eu. L'État, c'est moi. O Estado sou eu. Esta é a mesma mentalidade. É como eu sou a instituição. Eu sou a democracia. E o que quer que eu decida é democracia. La démocratie, c'est moi. Estou esperando por isso porque realmente acho que é a mentalidade de muitas dessas pessoas por lá, que quando não estão felizes com decisões democráticas, rebatizam isso como populismo. Então, o populismo é como a democracia suja, a regra suja do povo, enquanto a democracia é a boa regra dos bons institucionalistas, como você apontou. Sim, e podemos ver isso também, observando a abordagem da UE em relação a isso. Eles imediatamente congelaram a adesão da Geórgia ao bloco, congelaram a ajuda financeira e, essencialmente, retiveram dinheiro, dizendo que até vocês fazerem o que queremos que façam, vamos apertar os parafusos. Quero dizer, é muito previsível, eu acho, esse movimento clássico de poder ocidental, reter fundos até que você faça o que eles mandam. Mas não acho que isso seja bem recebido mundialmente quando a Europa se comporta assim. Não, e isso não vai funcionar tanto assim mais. Quero dizer, eles costumavam ser a única opção, mas isso está mudando agora no mundo multipolar. Assim como as sanções não estão realmente funcionando mais, especialmente em jogadores maiores, isso também não vai funcionar por muito tempo, mesmo dentro da UE. Então temos a reação do megabar dos Estados Unidos. Espera aí. Temos uma declaração à imprensa aqui. Não temos o megabar, mas temos uma declaração à imprensa de Blinken, o chefe do Departamento de Estado. Os Estados Unidos têm sido parceiros da Geórgia e do povo georgiano por mais de 32 anos. Nossa parceria tem sido enraizada em nosso amor compartilhado pela liberdade e democracia e no desejo de ver a Geórgia na família euroatlântica. Trabalhamos lado a lado com os sucessivos governos georgianos e com o povo georgiano para desenvolver a economia da Geórgia, melhorar seu sistema educacional, aprimorar as capacidades de defesa e expandir seus setores de saúde e agricultura. Os Estados Unidos têm sido um forte apoiador da soberania e integridade territorial da Geórgia, e nosso compromisso com o bravo povo da Geórgia e suas aspirações euroatlânticas é inabalável. Fica a dúvida se eles estão mais comprometidos com as aspirações euroatlânticas do que com o povo georgiano. Acho que eles deveriam adicionar outro parágrafo aqui, que diga que se amanhã surgir um líder jihadista que faça o que mandamos, entregaremos a Geórgia a ele em uma bandeja de prata. Porque é disso que nos importamos. Nas relações internacionais, no entanto, a América é um país realista, certo? Ela se preocupa com seus interesses. Ideais são como a cereja do bolo, quando você se dá o trabalho de colocá-los lá. Mas assim que você coloca a faca, revela que é algo muito diferente por baixo. Basta olhar para a Síria. Novamente, olhe para a Síria e para quem essas forças deram poder e de quem Joe Biden, no momento, está tão orgulhoso que assumiu a Síria, Al-Qaeda. Se a Al-Qaeda ou um grupo lá fizer o que os Estados querem, os Estados estarão com eles. Nesse sentido, o problema que os georgianos têm no momento é que eles sabem que, se seguirem em frente, serão levados às baionetas dos russos. Eles não querem isso. Eles também não querem ser amigos íntimos dos russos, mas não querem morrer nessa colina, certo? Então, de certa forma, agora eles têm que lidar com os russos e os americanos. E os que estão pressionando no momento por caos nas ruas são, na verdade, os americanos.
Então este é um lugar muito difícil de estar. This is a very tough place to be. Yes, I mean that's the map. That's Georgia. Sim, quero dizer, esse é o mapa. Essa é a Geórgia. Você pode ver que está bem na fronteira com a Rússia. Tenho certeza de que vocês já sabiam disso, espectadores. E não estou subestimando vocês. Mas sim, é um lugar muito complicado para se estar geograficamente assim. Há muita discussão e análise que podemos fazer sobre a Geórgia. Mas, francamente, estaríamos aqui a semana toda se quiséssemos falar sobre a Revolução das Rosas e a ligação entre a Geórgia e a Ucrânia, e seu papel na expansão da OTAN e nas relações entre os Estados Unidos e a Rússia e seu deterioramento nos últimos 15 anos. Mas esperamos ter dado informações suficientes para que vocês possam pensar e estar um pouco mais atualizados sobre o que está acontecendo na Geórgia e um pouco mais conscientes das várias correntes e argumentos que estão inundando isso. Mas nos avise nos comentários se você acha que perdemos algo que precisa ser incluído ou, da mesma forma, incluímos coisas que você não queria que incluíssemos, e assim por diante. Likewise included things you didn't want us to include and so on. Keep in mind we didn't actually have anyone from the E tenha em mente que não tivemos ninguém do lado pró-manifestante. Existem pessoas na Geórgia que estão genuinamente sem voz, que não gostam do governo, que não gostam da direção e que querem que a lei dos agentes estrangeiros seja revogada. A questão sempre é, essas pessoas estão sendo usadas para promover uma certa outra agenda? Ou não? Devemos ter mais dessas discussões. Minha opinião sobre isso é que muito disso é realmente guiado do exterior. Como você acabou de mostrar, com a forte pressão diplomática que está sendo exercida agora, de forma muito óbvia e muito flagrante. Sim, eu concordo completamente. Obviamente, não estamos tentando desconsiderar pessoas que têm queixas legítimas contra seus governos. E todas as pessoas em todos os países têm algumas queixas legítimas contra seus governos. O que estamos questionando é a escala disso no contexto da posição geopolítica da Geórgia e todo o financiamento internacional e assim por diante.